Boa noite. Boa noite, irmãos. Para vocês que estão aqui na igreja, sejam muito bem-vindos. E para vocês que nos acompanham pelo Facebook Adventistas Miracema, também sejam muito bem-vindos e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós. Vamos agora dar início aos nossos louvores, cantando um hino de nome Somente Teu. Sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade
de mais uma noite estarmos aqui em Tua Santa Casa, Senhor, Amém. tendo a oportunidade de Te adorar e ouvir da Tua palavra. Amém. Te pedimos que o Seu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, ilumine nossas mentes, abra nosso coração, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor. Assim seja. Seja com cada família aqui representada em Tua igreja, seja com cada família presente online em seus lares, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, que os Seus santos anjos possam estar acampados ao nosso redor, Senhor. Assim seja. Te pedimos, mais uma vez, esteja conosco nesta noite, nos direcione as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu convido a igreja neste momento para se pôr de pé e todos juntos nós louvarmos o hino Rei dos Reis. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos presentes e quem nos acompanha. Vamos clamar a Deus para a gente já pedir o Espírito Santo para nos iluminar nessa noite e compreendermos a mensagem. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela dádiva de estarmos na Tua casa. Entendemos, dentro do quadro que nós estamos vivendo, que é um privilégio e nós te agradecemos por essa realidade. Muito obrigado, Pai, por podermos aprender de Ti em comunidade, crescer em Ti em comunidade. Nesse momento, fale conosco, Pai, que o Santo Espírito nos use para que consigamos entender a mensagem explicada. Use os meus lábios, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, podem ficar à vontade.
esse domingo a gente retoma a proposta da gente estudar as nossas crenças. Eu tenho, como eu disse na outra vez, eu tenho pensado nessa realidade das crenças. Existe talvez algumas complicações na nossa cabeça porque nós não sabemos no que efetivamente nós acreditamos, né? E aí eu quero começar nessa noite mostrando aos irmãos que estão presentes e quem nos acompanha na internet esse livro aqui. Esse está sendo a fonte dos nossos estudos do domingo à noite. Esse livro se chama Nisto Cremos e aqui a gente tem artigos sobre cada crença, né? Nessa noite, por exemplo, eu vou estar passando com vocês de uma forma bem sucinta, mas para estimular aí o estudo desse livro alinhado com a palavra de Deus, tá bem? Porque são, em média, umas 12 páginas, 13, às vezes 15, depende da crença, por capítulo. Então, tem aí uma oscilação. Se a gente fosse aqui espremer cada cantinho, cada detalhe, a gente sentiria um pouquinho de dificuldade quanto ao tempo. Talvez 1 hora e meia não seria o suficiente para nós compreendermos tudo, e seria uma coisa mais maçante. Então, o objetivo dessa série é justamente possibilitar para que a gente agora tenha ali um conhecimento inicial, ou então revisando aí as crenças que nós temos, e a partir daí nós buscarmos. Lá em Pádua mesmo eu ouvi de um irmão, o Lucas, que ele já comprou o livro. Vocês podem estar adquirindo esse livro, isso é importante falar. O Nisto Cremos, ele é da Casa Publicadora, pelo próprio site, o meu também veio pela Casa Publicadora. Cada ancião aqui do distrito, ano passado, recebeu um livro desse de presente, e é bem baratinho, eu não me recordo ao certo quanto que eu paguei, eu comprei um meu, né, um novo, porque tem atualizações no sentido de edição e tudo mais. Comprei recente, dentro da pandemia, chegou na minha casa dentro da pandemia. Então, a Casa Publicadora está entregando, e aí é um material bem importante. É interessante dizer também que, como eu já disse na primeira vez, as nossas crenças elas estão unicamente baseadas na palavra de Deus, na Bíblia, em Cristo Jesus, no ministério de Jesus. Então, assim a gente não precisa ter medo, achar que existe aí fontes que não sejam a própria Escritura, a palavra de Deus. Então, queridos, eu estimulo vocês a estudarem esse livro e alinhado, né, com a Bíblia, porque nós temos muitos textos para a gente calçar ali a nossa crença. Quero relembrar que nós temos 28 crenças fundamentais, tá bem? E nós temos 6 doutrinas. E nós estamos ainda dentro da primeira doutrina, que é a doutrina de Deus. Dentro da doutrina de Deus, a gente teve a oportunidade de estudar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, a Santa Bíblia. E hoje a gente vai estar estudando sobre Deus. Domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar estudando sobre Deus Pai. No outro domingo sobre Deus Filho e no outro domingo Deus Espírito Santo. E nós fechamos aí o ciclo da doutrina de Deus em cima dessas 4 crenças. Depois vai chegar a outra doutrina e a gente vai estudando. Eu peço perdão a vocês, se vocês me verem muito de cabeça baixa, porque eu estou com umas colinhas aqui, porque eu não consigo enxergar muito bem a TV lá atrás, tá bem? Então eu trouxe meu celular com o mesmo PowerPoint e a gente vai estar aí acompanhando. Então, primeiro, pode passar, o primeiro slide, a gente tem aí a seguinte frase: as teorias que explicam ou definem a Deus e os argumentos que tentam provar ou negar a sua existência constituem evidências de que a sabedoria humana é insuficiente para penetrar no terreno do divino. Tanto para o religioso, tanto para o não religioso, tentar entender a divindade é complicado. Existem pessoas que, ateus, pessoas que não acreditam em Deus, que tentam ali estudar, ou então tentam equiparar esse Deus, o Deus que a gente crê, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, com outros deuses e, infelizmente ou felizmente, não conseguem encontrar o devido êxito
Por que não consegue encontrar o devido êxito? Porque é mistério para a gente. É realmente um desafio. Aí agora eu vou para o campo religioso. Eu sempre gosto de pensar que se Deus me revelou a Bíblia e tem aqui coisas importantes, para que eu vou ficar forçando a minha mente para tentar entender alguma coisa que não está aqui? Já é difícil uma compreensão precisa, bíblica, cristocêntrica disso aqui. Imagina a gente agora começar a pensar em coisas que não estão reveladas para a gente, ou através da natureza, ou através da própria vivência humana, ou através da Santa Bíblia. Então, com todo o aparato bíblico, nós ainda somos limitados a entender a divindade, o que diz respeito à divindade. Nós somos limitados, mas dentro dessa limitação a gente pode conseguir pegar ali algumas coisas e termos um determinado entendimento. Eu me recordo que há um tempo atrás eu estava dando um estudo bíblico para uma pessoa de uma determinada denominação, e essa pessoa falou assim para mim: pastor, você sabia que Deus gerou Jesus e o Espírito Santo é a força dessa unidade, dessa união? E eu falei: de onde você tirou isso? Porque eu perguntei com muita humildade. Por quê? Porque eu não consigo encontrar nada na Bíblia que me faz pensar nisso. Quando a gente vai ver a própria criação do mundo, a gente não consegue perceber nada nesse sentido. Então, como que funciona? Como que é? Não sei. Agora, eu afirmar que Jesus foi criado ou que o Espírito Santo é a força de Deus, eu posso afirmar como eu estou falando, com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita convicção que pelo menos isso é antibíblico. A gente não consegue encontrar isso na palavra de Deus. E quero dizer para vocês, queridos, vocês que estão aqui e quem nos acompanha na internet, é um privilégio para a gente podermos ter esse Deus, como ele se mostra para a gente, como ele se revela para a gente. Então, eu quero passar já para o segundo PowerPoint. Eu quero ler com vocês, diz assim: não podemos amar alguém a respeito de quem nada conhecemos. Por outro lado, não poderemos descobrir as coisas profundas de Deus através de investigação. E ali tem uma referenciazinha em Jó, capítulo 11, versículo 7, apresenta justamente essa questão do mistério, da nossa compreensão muito limitada de Deus. Enfim, então, de que modo poderemos conhecer e amar o Criador? Porque é o seguinte: então, se a gente, pastor, é limitado, se os cientistas são limitados, como que a gente pode compreender? Aí eu vou para outro PowerPoint, pode passar. Diz assim: Deus pode ser conhecido, e esse conhecimento de Deus é a chave para a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. Jesus é o caminho para obter esse conhecimento. O que 1 João capítulo 5, versículo 20 apresenta? Que você quer compreender um pouquinho desse Deus, olhe para Jesus. Olhe para o ministério de Jesus. Jesus, agora encarnado, ele é a máxima da representação do que Deus é para a humanidade caída, para um planeta caído e para todo, agora ali todo um grupo de seres criados, seja terrestres ou não. É bem verdade que dentro da nossa limitação, nós podemos imaginar, e quando a gente vai lendo as minúcias da palavra de Deus, no livro de Jó mesmo apresenta algumas coisinhas ali, que nós não somos solitários nesse mundão, nessa vida. Existem aí outros planetas, outras realidades, mas quando você vai ver o relato ali de Lúcifer, se rebelando contra Deus, você vê que ele vai para a Terra. Então, o que acontece? Quando a divindade, eu quero usar essa palavra, a divindade, a trindade, a divindade, quando a divindade vem, estabelece o plano da redenção, que é basicamente o quê? O próprio evangelho, que é o quê? O próprio Jesus. Ela é uma manifestação máxima desse Deus todo-poderoso, esse Deus que está disponível para a gente. Então, quer compreender Jesus, quer compreender Deus de uma forma sucinta? Olhe para o evangelho.
Olhe para Jesus e olhe para as maravilhas que Jesus tem realizado na nossa vida e realizou ao longo da história. Pode passar. E aí eu leio mais um pouquinho. Verdadeira compreensão de Deus é mais um assunto do coração do que do cérebro. Deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo e manifestar plena disposição de aceitar a vontade de Deus. Descrentes não poderão, portanto, obter genuíno conhecimento de Deus. Gosto de falar, vocês provavelmente já me ouviram falar, a nossa fé não é uma fé cega, certo? Ela não é uma fé deliberada. Existem bases. A gente calça a nossa fé em alguma coisa, na palavra de Deus, nas manifestações, enfim, correto? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para um outro extremo de tentarmos explicar tudo. E eu lembro com todo o carinho da música Ninguém Explica Deus, porque ninguém explica Deus. É uma coisa que a nossa mentalidade não consegue alcançar. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho tido uma intensa preocupação em ver alguns dos nossos, no sentido do seguinte, alguns crentes, alguns cristãos, querendo moldar Jesus ou Deus à sua maneira, a partir de uma forma bem simples, né, bem popular, a partir do seu umbigo. Então começa a desenhar Deus da sua maneira. Não, Deus, ele é assim por causa disso, disso, disso. E aí isso desperta em mim uma preocupação em relação ao seguinte: quão distante talvez estejamos, ou a pessoa esteja, da palavra de Deus. Porque o senso de justiça de Deus, a realidade de amor de Deus, é uma coisa que nós não conseguimos alcançar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e vocês que estão na internet. Vocês acreditam que o nosso senso de justiça é pertinente? E vocês acham que o que a gente estabelece como justiça é legal? Outra, pensa numa pessoa, né? As pessoas importam. Coisas são secundárias, as pessoas importam. Pensa numa pessoa que vocês amam muito. Vocês acham que esse amor que vocês manifestam por essa pessoa é igual ao amor que Deus tem por nós? Então, a gente percebe que não é, né? Nós fazemos preferências, nós temos as nossas escolhas e às vezes a gente pensa que a gente está vazio da gente e a gente acaba tomando uma atitude equivocada, fazendo uma escolha, enfim. Então, para nós compreendermos esse Deus Todo-Poderoso, a gente tem que ter o quê, irmão Agnaldo? O que tu precisa? Fé. Fé. Falei com o irmão Agnaldo que o irmão Agnaldo gosta de falar de fé. Nós precisamos acreditar nesse Deus e estarmos vazios. Essa referência aqui de Mateus capítulo 11, versículo 27 e Mateus capítulo 5, versículo 8, fala justamente isso. Esse capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos, os puros de coração. E por que isso? Eles vão ser mais felizes, porque Deus agora impermeia o coração. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não queira adquirir a esperteza, a malandragem do mundo, porque essa esperteza não tem nada a ver com Jesus. Hoje no culto do poder nós conversamos justamente sobre isso um pouquinho. Nós falamos que nós precisamos ser como criança. Nós estávamos comentando que a irmã Alessandra no culto do poder estava falando que a criança pede para comprar sem dinheiro. Não, mãe ou pai, compra, mas nós não temos dinheiro para comprar. Não, mas compra sem dinheiro. Vocês conseguem perceber a pureza da criança, a simplicidade da criança no que diz respeito a não ter dimensão do que é esse mundo duro que a gente vive. E aí eu digo para vocês, eu tenho falado muito isso com minha esposa. Essa semana a gente se deparou com umas realidades e eu falei assim, talvez algumas pessoas possam nos enxergar, a mim e a Ruth, e eu estendo talvez para a igreja, estendo para todo o corpo de Cristo, pode nos enxergar como bobo, porque a gente agora não se aproveita de um troco a mais, a gente não se aproveita agora de uma corrupção, ou de uma mulher ou um homem alheio, porque nós estamos comprometidos, porque talvez uma notícia ruim chega para a gente e impacta de uma forma absurda. Ok, eu não quero, e eu proponho mesmo para vocês, ter a
esperteza que o mundo tem. Até porque a palavra de Deus nos revela lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu sou sábio em Cristo Jesus, eu tenho o temor do Senhor. Mas aí, somos convidados a ter fé e eu passo para o próximo slide. Então, além desse aspecto da fé, como que a gente pode constatar a existência de Deus? Nós podemos ver as evidências podem ser obtidas tanto a partir da criação quanto a partir da Bíblia. Isso já foi falado no primeiro estudo, pode passar. E na criação, o que a gente vê? Deus revelou sua existência a todos os seres humanos através do quê? Da natureza e da experiência humana. Está ali, acho que vocês conseguem enxergar aqui. Quem está na internet, eu sei que está vendo direitinho. Tem as referências e é intencional para que vocês possam estar marcando, fundamentando no que a gente crê, tá bem? Então, a natureza e a experiência humana revela o nosso Criador, revela esse Deus Todo-Poderoso. Outro ponto, essas revelações divinas são responsáveis pela ideia intuitiva de Deus que prevalece entre aqueles que não possuem acesso à Bíblia. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, por isso que eu estimulo a leitura do livro. No livro, apresenta o seguinte: há pessoas que têm um senso de Deus, mesmo sem ter a Bíblia. É uma coisa inerente da gente, está correndo na nossa veia, o senso de submissão. Deixa eu dizer uma coisa, algum Deus você tem. Se você que me assiste aí na internet, aqui tem crente, aqui na igreja tem crente, mas talvez na internet tenha um não crente assistindo. Se você que é não crente, não crê em Deus e tal, você tem algum tipo de Deus. Porque a gente agora projeta, e deixa eu ser bem franco com vocês, queridos, Deus pode, se não for o Deus, o verdadeiro ao qual a gente deve adoração, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, uma filha, pode ser um emprego, pode ser um carro, pode ser um sonho terrestre. Tudo isso pode ser aquilo que ocupa o seu coração em primeiro lugar. Amigo, aquilo é seu Deus. Talvez nós que queremos ser submissos a Jesus, ainda não derrubamos na nossa vida esses deuses. E nós precisamos agora pedir ajuda ao Deus verdadeiro. Deus, preenche o meu coração. Isso é muito desafiador. Ontem, no culto lá em Pádua, eu estava revisando com eles a meditação do pôr do sol de sexta-feira, a meditação do culto de recepção do Santo Sábado. E aí, eu me recordo que eu fiquei impactado porque eu estava reclamando com o Ruth da nossa realidade. Falei, meu Deus, a gente, que dificuldade, paga a conta, paga a conta. E na minha cabeça, de ser humano limitado, assim como todos nós somos, eu fiquei pensando, Senhor, eu acho que não tem problema. De repente eu abro a meditação e fala de um pastor que não tinha dinheiro para comer. E aí eu e Ruth, a gente começa a fazer uma análise em casa. Eu falei assim, a nossa despensa tem comida, a gente tem uma cama quentinha para deitar. A gente tem uma casa para receber os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos. A gente tem um carro para se locomover e visitar os irmãos e ir na nossa querida São Gonçalo, visitar a nossa família. A gente tem agora um suporte com a tecnologia, como a gente está usando agora para as transmissões de culto, para a gente agora se comunicar com as pessoas. E ainda assim, muitas das vezes a gente não percebe como que Deus tem sido bom conosco, e Ele tem sido. Esse Deus que a gente está estudando nessa noite, Ele tem cuidado e Ele se manifesta, Ele se revela para a gente em todos os momentos. E aí a nossa oração lá no fim do pôr do sol foi justamente o seguinte: Senhor, faça com que a gente agora cresça. Faça com que agora a gente tenha o Senhor como primordial no nosso coração e que todas as outras coisas sejam efetivamente secundárias. Talvez, como eu estou falando para vocês, o próprio relacionamento, talvez o próprio sonho que a gente tem material, enfim. E eu tenho certeza, esposa nenhuma ou esposo nenhum, né, sendo submisso à palavra de Deus, vai se zangar por ter um homem ou uma mulher, ou um filho ou uma filha comprometido com a causa do Senhor. Não vai. Então, é bem importante a gente pensar nisso. Vamos para o próximo slide.
Em relação às evidências na Escritura, eu quero ler aqui. Diz, a Bíblia não prova a existência de Deus. Ela assume que assim ocorre. O texto inicial das Escrituras declara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui Deus é descrito como o Criador, sustentador e legislador de toda a criação. Entende? Não é a Bíblia que vai provar a Deus, não. Não é isso. Deus ele não precisa de... Deus é Deus, gente. Desde antes, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, não tem, a gente não consegue. Eu fico pensando, né? Não sei se vocês pensam nisso, mas às vezes eu fico pensando no céu, eu perguntando coisas a Deus que eu não consigo ver hoje. Eu sempre comento, né, que existem, por exemplo, o raio-x, lá no hospital onde a gente vai radiografar. O nosso olho não consegue enxergar o raio-x. Mas talvez no céu a gente consiga, né? Eu pergunte a Deus, né? Eu na minha inocência, Deus, deixa eu ver o raio-x. Como que é a cor do raio-x? Como que funciona? Deus, deixa eu conseguir enxergar determinadas coisas que eu não consigo enxergar. Por quê? Porque Ele é. Ponto. Ele é o que é. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus revela o quê? Uma parte do que Ele é. Como eu falei no primeiro estudo, a Bíblia é uma linguagem de Deus para o ser humano. Agora, nós não podemos limitar esse Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas unicamente à Bíblia. Até porque a Bíblia não dá detalhes da anatomia de um passarinho. Eu estava pensando, por exemplo, num avião. Um avião é muito legal. Eu gosto de falar de avião porque eu gosto muito de avião e eu acompanho um canal no YouTube do avião. E aí eu fico ali olhando a tecnologia e tal. É óbvio que o ser humano se baseou num passarinho para fazer um avião. O sistema de óleo, tudo. Alimentação. Agora, vocês já pararam para pensar que Deus criou o passarinho do nada? Do nada. Ele pensou e falou assim, ó, isso, vai ser assim. Façamos. Isso é importante, no plural. Façamos. Então, esse é o Deus, né, que a palavra de Deus apresenta, né, que é muito maior do que a gente possa imaginar. Deixa eu dizer, quando eu estava preparando aqui o estudo da noite, estava pensando assim, Senhor, obrigado porque o Senhor está me mostrando que o Senhor é poderoso. Eu quero, por favor, que meus irmãos sintam isso também. Deus é grande, Deus ele é imenso, e ao mesmo tempo ele é pessoal. Ele é sensível à nossa voz. Vamos passar? Diz assim, podemos considerar que Deus é revelado através do quê? De seus nomes, suas atividades e pelos atributos a eles associados. Vamos a alguns nomes? Eu estava lembrando agora no carro, né, amor? Uma canção do pastor Daniel Lidick que fala justamente os títulos de Deus. Aí ele canta Elohim, Deus que me criou, Elohim é o próprio Deus, El Shaddai, Deus poderoso, Adonai é o meu Senhor, Yahvé Jireh, Deus que provê, e Yahvé Rafá, Deus que cuida, cura, e Yahvé Nissi, minha bandeira, Yavtsevat Ot, que é uma palavra obviamente em hebraico, Senhor dos exércitos, Deus que luta por nós. E o refrão da música é Yahvé, Yahvé, enfim. Algumas titulações do nosso Deus. Eu quero ler aqui com vocês. Elohim, revelam o seu divino poder, o Todo-Poderoso. Também temos referências bíblicas. Elohim está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio criou Deus. E aí, Elion, Altíssimo, focalizam o exaltado status divino, tudo com propósito. Adonai retrata a Deus como legislador poderoso. E Yahvé, ou Jeová, né? Yahvé é uma palavra que no original a gente geralmente não pronuncia. Então, toda vez que aparece ali a palavra Yahvé, a gente geralmente se refere como Senhor, tá bem? Salienta a fidelidade e graça de Deus na manutenção do concerto. Então, muitas titulações. Talvez, como eu estou falando, né, da linguagem, o ser humano inspirado por Deus ali ao escrever a Bíblia, tentando pensar em como poderia manifestar ali quem é Deus, quem é esse Deus que a gente crê. Próximo slide. Sobre as atividades de Deus. Os autores bíblicos se ocupam mais em descrever o que Deus faz do que em dizer o que Ele é.
Então, vamos lá. Deus é criador, Ele é sustentador do mundo, Ele é redentor e salvador, Ele estabelece planos, Ele faz predições, Ele concede promessas, Ele perdoa pecados. Esse é o nosso Deus. Aqui estão algumas, tá bem? Senão a gente ia passar a noite toda falando as características, né, de Deus. Próximo slide. E os atributos. Agora, o que a gente consegue perceber como atributo. Vida em si próprio, vontade independente, onisciente, onipresente, eterno. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, que nos acompanha na live, e os irmãos me assistiram ontem, eu comentei. Queridos, igreja, ovelhas, amigos, irmãos, não tem nada a ver comigo. Vocês não esquentem a cabeça com o pastor Gustavo Levino. Não esquentem a cabeça no sentido do seguinte, não precisam ficar constrangidos comigo, porque o nosso Deus, Ele está com a gente 24 horas. Ele está com a gente em todo o tempo. Eu falei ontem à noite, ontem no culto que teve de tardinha, e falei ontem de manhã. O que você clica no celular, Deus sabe. O que você clica no notebook, Deus sabe. O que está passando na sua cabeça, Deus sabe. E aí é por isso que eu insisto tanto em dizer para vocês, vamos andar aprovados diante do Senhor. Diante do Senhor. Agora, essa aprovação, ela não vai ser a partir de mim. Porque quanto mais você bebe a partir de mim, assim, do eu, ok? Porque quanto mais você bebe de Deus, quanto mais você estuda a palavra, você menos confia em você. Ah, eu não acho nada. E na verdade o que eu acho não é muito importante. Importante é o que a palavra de Deus me revela. Então agora a gente vai conhecer a vontade de Deus através da palavra dele, e através da palavra dele a gente vai crescendo em graça, e a gente vai sendo lapidado, vai sendo ali completado por Jesus. E aí, próximo, continuando sobre os atributos, agora eu falei dos atributos incomunicáveis, ou seja, tem a ver com Deus mesmo, e agora os atributos comunicáveis, que é o quê? O amor, a gente recebe a graça, a misericórdia, a longanimidade, a santidade, a justiça, o galardão e a verdade. Esse é o Deus que nos responde agora. Pode passar, amigos. E sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. Daniel capítulo 4, versículo 35. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Então, deixa eu dizer, olha para você, olha para dentro de você. Deus quis você. Talvez, queridos, vocês estejam passando por algum conflito pessoal. Deus, eu estou cansado da minha vida. Deus, eu não aguento mais. Olha, Senhor, às vezes eu penso até bobagem, Deus. Senhor, eu me sinto inútil, eu me sinto limitado. Por favor, você é altamente precioso para esse Deus que nós estamos tentando estudar nessa noite. Você tem valor, você pode não ter valor para ninguém para o mundo, mas para Deus você tem. E eu falo por experiência própria, com muita humildade, mas por experiência própria. Eu sempre não tenho problema com isso, eu me apresento assim, né, meio sem vergonha, no sentido de me sentir à vontade com vocês. Eu via as pessoas pregando e falava assim, Deus, eu quero pregar, mas eu gaguejava muito, muito mais do que eu gaguejo hoje. Muito mais. Eu falava muita gíria. Primeira vez que eu fui pregar lá em São Gonçalo, imagina, um menino de São Gonçalo, de uma periferia de São Gonçalo, indo pregar. E era gíria em cima de gíria. E Deus, ele vai moldando a gente. E posso dizer mais uma coisa para vocês, nesse sentido da pregação? É claro, quando a gente vê uma pessoa muito eloquente falando, isso é maravilhoso, isso inspira a gente com certeza. E a gente tem sempre o desejo de melhorar e crescer mais. Mas se você tem o interesse de fazer algo para Jesus, você coloca nas mãos de Jesus. Ele vai te lapidando, ele vai te ajudando a crescer em espírito e em verdade. Eu lembro que quando eu comecei o seminário para me preparar para ser pastor, eu fui para a Bolívia estudar, estudei 2 anos lá, eu não sabia nada de espanhol. Então, esse é o Deus, ele é poderoso, ele transforma, ele é soberano, ele
te escolheu, Ele te criou, Ele se importa com você, Ele se importa com os seus sentimentos. Talvez eu, como pastor, seja falho, seja limitado. Talvez o irmão, a irmã seja limitado, mas Deus não é. E isso é maravilhoso. E isso agora alimenta a minha fé. Isso me faz agora ser perseverante nos caminhos do Senhor. Pode passar. E aí eu quero falar sobre um tema assim bem rápido, sobre a questão da predestinação e liberdade humana. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou pessoas para serem conforme a imagem de seu Filho. Isso a gente encontra lá no livro de Romanos. Mas pode passar, eu já quero ler o próximo PowerPoint. Diz o seguinte: Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas, mas em sua presciência ele não determina quais devem ser estas escolhas. A predestinação bíblica consiste no efetivo propósito de Deus, de que todos aqueles que crerem em Cristo sejam salvos. Então, olha só, a gente está entendendo aqui que Deus sabe de todas as coisas. Existe uma vertente teológica que acredita que Deus já separou os salvos, então quem é salvo, e quem não é, não é. Então, quem é salvo pode fazer assim, pode andar no que for, mas ele vai ser salvo, porque está escrito que ele vai ser salvo. E quem é perdido, ele pode fazer o que for, mas vai estar perdido. A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque Deus não faz da gente um boneco. E eu acho que o mundo está tão mal justamente por isso, porque o homem é livre. E ele agora vai fazendo as bobagens, ele vai fazendo as escolhas dele, justamente por ter essa liberdade. E aí eu quero ler o próximo PowerPoint para completar aqui o raciocínio. Diz o seguinte: o conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. O fato de Deus saber o que vai acontecer não quer dizer que ele vai agora, nós sabemos, queridos, que nós estamos dentro de uma guerra espiritual, que anjos do Senhor estão lutando ao nosso favor contra os anjos do mal. Nós sabemos disso. E aí sim, Deus luta. Quando a gente clama Ele, então eu fico pensando assim, eu estou tentando ser o mais didático possível. Vamos imaginar, sabe quando a gente está ali na largada para sair da corrida e de repente fica aqui eu fico imaginando os anjos celestiais, todo o poder de Deus ali disponível para a gente, quando um servo humilde se ajoelha e pede a Deus essa ajuda. Deus, por favor, eu estou com medo. E Deus ali dispara ali, vamos lá para cuidar. Nesse sentido, a gente pode pensar agora, de achar que... E eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu já escutei de algumas pessoas falando o seguinte: não tem jeito para mim não, eu vou para o inferno mesmo. Quem está te falando isso, amigo? Está circulando ar no seu pulmão? Aceita, quebranta o coração diante do Senhor, pede perdão, anda em paz com Jesus, anda em conformidade com a vontade de Deus, e Deus vai fazer o ajuste que precisa ser feito na sua vida, e você agora vai estar livre do inferno. Eu gosto de dizer, pastor Alejandro Bulhon, uma grande referência para o corpo ministerial da Igreja Adventista de modo geral, ele diz: é mais fácil a pessoa experimentar a salvação do que perdição. Mas só que o inimigo ele é tão sujo, tão mentiroso, que ele tem feito no nosso coração o seguinte: esse negócio de salvação é muito difícil. Quando, na verdade, o que nós precisamos é abrir o coração para esse Deus que a gente está aqui estudando e andarmos em conformidade com Ele, né? Falando sobre o dinamismo interno, pode passar? Dinamismo interno da divindade, né? Como que funciona? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como que é isso? Jael cria na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou trindade. Que coisa legal. Pode passar, eu quero falar sobre a pluralidade nesse momento. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. E está ali as referências, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Isaías capítulo 48, versículo 16, Gênesis 1, 26, enfim.
E eu já até comentei um aqui com vocês. Quando vocês veem, por exemplo, Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou quando desçamos e confundamos a língua, né, ali na ocasião da Torre de Babel. Por que Deus está falando assim? Né, eu já expliquei isso em outras ocasiões, a própria palavra Elohim, com a terminação in, do original do hebraico, apresenta ali uma pluralidade singular. Então, é como se for... como não, né? São três em um. Três sendo um, perdão, três sendo um. E aí, sobre o relacionamento dessa divindade, desses três. Não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Todas elas são divinas e assim compartilham seus poderes e qualidades divinas. Olha com carinho para essa imagem, para esse PowerPoint. Olha para a imagem ali, porque tudo informa, né? A letra vermelha informa, a letra preta informa e a figurinha ali também informa. Ali é a ocasião do batismo de Jesus. Eu gosto de falar do batismo de Jesus. Jesus não precisava se batizar, ele se batizou por testemunho, para deixar exemplo para a gente. E ali agora Deus Pai emite a voz dele. Fala, que alegria, meu filho, eu tenho prazer em ti. Falando nas minhas palavras. E aí a pomba agora, ela é usada como uma manifestação do Espírito Santo. Coisa bonita. Quando a gente vê ali Jesus ascendendo ao céu e falando que é deixar outro, um consolador no lugar dele, essa palavra outro, no original grego, é outro igual, exatamente igual. Né? Eu já dei esse exemplo em estudos, geralmente eu dou. Uma coisa é eu falar que eu vou trocar de carro, e agora eu tinha, vamos lá, um Fusca e comprei uma Brasília. E outra coisa é eu falar que eu vou comprar um outro carro, e esse outro carro é exatamente igual o carro que eu já tenho. Então, essa é a realidade que Deus nos concede, né? Esse relacionamento, essas tarefas dele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com a sua realidade. Continuando, pode passar, diz assim, nós já estamos na reta do fim. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. Se vocês conseguirem guardar isso no coração, queridos que nos assistem e vão depois nos assistir, me assistir, ou quem está aqui, olha isso. Deus é um em propósito, mente e caráter. Esta unidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a existência dessas personalidades separadas destrói o conceito monoteísta das Escrituras, de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Aí eu estava pensando, quando eu estava lendo o livro, eu parei nessa parte aqui e fiquei pensando assim, isso é muito coerente, isso faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Porque quando a gente vai ali para os deuses pagãos, eles tinham o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da agricultura, o Deus do vinho. Então, era praticamente um Deus. Chegou um momento que era o Deus do relacionamento, do amor. O Deus do sexo. E era muita. É diferente desse conceito de Deus que nós temos. E é um mistério. Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em mono, a gente pensa em um. E é um. Só que são três pessoas. Então, volto lá no início da exposição daqui, do que a gente está falando. Nós precisamos ter fé e marcharmos com fé em Cristo Jesus. Pode passar. Dentro da divindade existe uma distribuição de funções. Deus não duplica desnecessariamente o serviço. Ordem é a primeira lei do céu e Deus opera através de modos ordenados. Essa organização parte da unidade interna da divindade. E aí, pode passar, eu quero ler isso aqui. O Pai parece atuar como fonte, o Filho como mediador, o Espírito Santo como atualizador ou aplicador. E aí,
e como eu já falei, né, isso a gente consegue perceber através daquele momento ali do batismo, e na encarnação também, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Quando você vai estudar com cuidado os textos bíblicos, e é por isso que a gente não pode nunca abrir a Bíblia vazio. Perdão, nunca cheio. A gente tem que se esvaziar, pedir o Espírito Santo, ler, reler e reler, reler, e termos aí uma compreensão que Cristo quer nos mostrar em relação ao texto bíblico. Eu achei isso muito bom também. Deus Pai como fonte, o Filho como mediador e o Espírito Santo como atualizador ou aplicador. Quando eu gosto do tema do Espírito Santo, eu gosto de falar do Espírito Santo. Eu me recordo que, eu penso, né? Sabe aquela vozinha que a gente escuta quando a gente vai fazer alguma coisa indevida, ou então quando a gente está com alguma tribulação? Provavelmente seja a voz do Espírito Santo nos incomodando, falando com a gente, vai para cá, vai para esse caminho. Quando fala assim, pega a Bíblia, ou muda a estação do rádio, ou vai orar. Hoje de manhã, eu vi o irmão Reverino lá de Laje, postou no grupo da igreja de Laje, acho que foi hoje de manhã. Às vezes, quando a gente acorda de noite, talvez... eu vou aumentar aqui, talvez não seja insônia, talvez não seja preocupações, talvez seja o Espírito Santo nos incitando a orarmos, nos comunicarmos com o Pai. Eu pensei, quando li aquilo, eu pensei, Senhor, obrigado. Eu confesso para vocês que eu não tenho o hábito de levantar e ajoelhar, ou então ficar de pé e orar, mas sempre quando o meu sono é interrompido por algum motivo, eu já elevo meu pensamento ao céu, eu já falo com Deus, aproveito para interceder por algum pedido que eu recebi, ou por alguma necessidade que a gente está tendo. Deus, esse Deus quer se relacionar com a gente. Pode passar. Em sua distribuição interna de funções, diferentes membros da divindade executam tarefas distintas para a salvação do homem. O trabalho do Espírito Santo não acrescenta coisa alguma à perfeição e eficácia do sacrifício empreendido por Cristo na cruz. Vocês entendem como que é tudo sincronizado? Cada um com seu papel, com a sua efetividade e cumprindo esse papel de ser o Deus, ser o soberano sobre as nossas vidas. E aí eu insisto, pensemos na cruz. Se estiver muito difícil compreender Deus, pense na cruz. Pense no que aconteceu com Jesus. Não tinha feito nada e tinha morrido em nosso lugar, sido morto em nosso lugar. E aí, reta do fim, mais 2 paletas, a gente termina. Pode passar. Diz assim: a salvação é o foco. Cristo, o mediador entre Deus e o homem, estabelece nosso vínculo de união com a divindade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém ou não amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As boas novas acham-se centralizadas numa pessoa e não apenas numa prática. Tem a ver com um relacionamento, não apenas com regras, pois o cristianismo é Cristo. Entende? Por isso que eu falei ali, olha, um tempinho atrás, tem nada a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que me assistem na internet, que me assistem aqui, que estamos cultuando, não me assiste não, nós estamos cultuando, crescendo em graça. Olha, a gente precisa olhar para Cristo com carinho. A gente precisa pedir a transformação que o Espírito Santo quer conceder no nosso viver. A nossa vida convertida não pode ser um melhoramento da vida velha. Tem que ser arrependimento mesmo. E se entregar a Jesus. E pensar em Jesus igual ele fez. Jesus, todo momento de provação, ele pensou na gente em todo momento. Que se ele não pensasse na gente, ele ia parar. E para quê? Eu vou morrer por quê? Eu sou todo poderoso. Não, eu vou fazer ali minha reunião ali com o Pai, Espírito Santo e vamos pensar em outra estratégia. Então, nós viemos à igreja, nós cultuamos para crescermos em graça também. Mas eu sempre falo isso para o adolescente, para o juvenil, para o jovem. Olha, quanto tempo você passa exposto diante do seu professor?
eu calculo aí que umas 5 horas por dia, em média. A igreja funciona sábado de manhã, de 9, vamos botar redondo, 9 a meio-dia. Domingo, 1 hora de culto. Eu estou terminando. Nós estamos com 55 minutos de culto acontecendo. Quarta-feira, um culto de 50 minutos a 1 hora. Vocês acham que é pertinente para encarar o dia a dia, a peleja, um professor ali que não crê em Deus falando no ouvido do filho, da filha ou do seu ouvido? Então é necessário agora a gente meditar na Bíblia, em Jesus, todos os dias, na primeira hora do dia, fazer o culto pessoal, fazer o culto da família. O Desejado de Todas as Nações, o livro Desejado de Todas as Nações apresenta que se nós meditássemos no sacrifício de Jesus pelo menos 1 hora por dia, seria outra realidade. Outra, essa questão da missão, do ir. Na minha cabeça, eu fico pensando, Senhor, isso não precisa ser uma promoção. Isso é algo inerente da gente, porque o Senhor está botando isso no nosso DNA, na nossa vida. Irmos falarmos de Ti. E quando eu falo de irmos falar de Ti, é um cliente que chega e você fala de Jesus. É um amigo que você encontra do lado e você está falando de Jesus, porque o coração está transbordando daquilo. Eu quero admoestar a igreja nesse momento, queridos, cuidado. Eu fico muito preocupado em ver, talvez, irmãos gastando tempo na internet, brigando por causa de político. Nossa bandeira não é essa. Nossa bandeira é Cristo. A gente precisa agora ser identificado na cidade de Miracema, na cidade de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Laje, como servos do Altíssimo, servos de Jesus. Por quê? Porque Ele sim deu tudo por nós. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. E eu termino dizendo o seguinte, última palheta, pode passar, diz assim, na cruz, a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo. Foi aquela a nossa mais elevada revelação de Deus. Da cruz, Deus proclamou o amorável convite que nos dirige. Devemos reconciliar-nos e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que a gente possa crescer em Cristo nessa direção. Que nós possamos pensar nesse Deus. Que nós possamos amar esse Deus que nos ama, que é justo, que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. E aí, a partir disso, marcharmos com Ele, crescermos com Ele, agregarmos pessoas a se submeter a Ele, e contribuirmos com a pregação enquanto estivermos vida aqui nessa terra. Nós vamos cantar um louvor agora. Quero convidar a irmã Janaína e a Ruth. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Quero convidar você comigo aí em casa a cantar também. Vamos louvar juntos. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos um pouco sobre o Senhor, Pai. Obrigado por sua palavra, pelas respostas que elas nos dá, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida da gente, nos dá respostas. Obrigado porque o Senhor é o que é, Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude nesse processo de adoração, nesse processo de submissão, para que possamos estar agora comprometidos, Pai, contigo, de uma forma que contente o Senhor, Pai, e não o nosso coração. Queremos, Pai, conhecer mais da Tua palavra cada dia, então, por favor, nos ajude a abrir a Tua palavra em casa, a estudarmos esse livro sagrado, Senhor, e termos assim, então, através da contemplação, a vida transformada, Pai. Obrigado também pelo verde, pela água que corre, pela chuva, por nós, seres criados, Senhor, os animais, o ser humano, termos agora a oportunidade de nos olharmos e vermos também, Senhor, as suas impressões. Nos dê uma semana feliz, Pai, uma semana de convicção, uma semana de alívio nos Teus braços, Pai. E, por favor, contemple a nossa vida com o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos que estiveram presentes. Deus abençoe a vida de vocês. E obrigado também aos amigos que nos acompanharam pela internet.